Então, pessoal, nós estamos começando a aula 2. A aula 1 terminou com uma pergunta: Deus poderia se revelar de alguma outra forma além da Bíblia? E a resposta ideal é sim. Existem elementos naturais da revelação de Deus. Por isso, o texto que você tem acesso lá na plataforma, ele vai tratar de duas revelações: revelação geral e revelação especial ou revelação específica. Hoje nós vamos tratar da revelação geral. O que é revelação geral? A revelação geral é justamente essa forma de conhecermos a Deus e de compreendermos quem Deus é, sem necessariamente olharmos para a Bíblia. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a grandeza e a complexidade do universo, ou, eu gosto muito desse conceito, quando nós olhamos para a complexidade das coisas microscópicas, como por exemplo um DNA humano, que é extremamente pequeno, invisível ao olho nu, mas mesmo assim tem uma complexidade química, física, né, de arranjo, harmoniosa, tão grande e num microcosmos e tão complexa que você veja quantos anos a humanidade levou para decifrar, para apenas entender aquilo. Então, essa grandiosidade, tanto de grandiosidade da criação, quanto no microcosmos, a complexidade da criação, são duas demonstrações da grandiosidade e da complexidade do universo e de todas as coisas. Então, esse elemento, nós chamamos de elemento cosmológico, nós olhamos para as estrelas e para todas as constelações e para todos os sóis e planetas que há por aí, olhamos para todo o universo, né, e para toda a natureza funcionando de forma harmônica, tendo uma certa variação, mas nós temos as estações, temos as chuvas, todo esse sistema fechado funcionando, e dizemos tudo isso é complexo demais para existir de modo que não através de uma mente inteligente. Então é preciso haver uma mente inteligente para engendrar, né, para estabelecer tudo isso. Esse conceito, essa mente inteligente, esse plano maior em que tudo se encaixa e que tudo funciona de modo harmônico, né? A distância que nós estamos do Sol, o movimento da Terra é em função do Sol e o movimento da Terra em torno de si mesma, estabelecendo-se em dias e noites, e a natureza humana e a natureza dos animais, por exemplo, obedecendo esse ciclo, e a natureza das plantas obedecendo o ciclo em volta do Sol, né, das estações, de época de florescer, época de produzir fruto, época de amadurecer o fruto. Toda essa complexidade de um ponto encaixado perfeitamente no outro e funcionando bem, essa grande complexidade nós chamamos de elemento cosmológico. Então, o elemento cosmológico, ele é um dos elementos que demonstra que a natureza, né, que Deus, que há um conceito de Deus por trás. Ao mesmo tempo, nós temos um outro elemento chamado de elemento geral, que é o elemento histórico. O que é o elemento histórico? É que sempre, em qualquer ajuntamento humano, em qualquer lugar onde a humanidade se juntou, sempre houve esse conceito de uma divindade, sempre houve a necessidade de uma existência de um Deus. Então, o conceito da necessidade da existência de Deus demonstra que há um lugar na nossa própria construção humana, há um lugar de uma necessidade da presença do divino. Aqui é um conceito literal de espiritualidade. Veja, por que eu estou falando tão aberto assim? Porque são elementos da revelação geral, né? Então nós sempre temos na história humana conceitos como esse. Além disso, nós temos elementos chamados de elementos deontológicos ou elementos morais. O que são os elementos morais? É de que a sociedade humana
para funcionar, ela precisa do conceito de algo maior, precisa do conceito de algo acima, de que não estamos nessa vida à toa. Então, o conceito ético, o conceito moral da existência de alguém extremamente bom, que vai nos colocar, vai nos direcionar no bom caminho. Esse conceito você consegue ver, por exemplo, na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, e isso é muito comum nas constituições do mundo, a Constituição Brasileira começa dizendo assim: nós, representantes do povo brasileiro, sobre as bênçãos de Deus. Então, quando a gente vai estudar direito, a gente vê que esse Deus não é necessariamente o Deus cristão, mas é um conceito de que há uma divindade, há alguém superior. Né? Ou, por exemplo, quando diz lá na nossa nota de dinheiro, Deus seja louvado, a ideia ali é de que há alguém superior, né? De que há algo maior sobre nós do que a nossa própria vida humana. Então esse conceito é o chamado de conceito moral, né? O conceito deontológico. Então, através desses três conceitos, cosmológico, histórico e deontológico, são três conceitos que a teologia entende que são suficientes para demonstrar que naturalmente o ser humano tem uma consciência moral, tem uma consciência do que é certo, né, e que, portanto, tem uma consciência do pecado, e são elementos naturais que demonstram a existência de Deus. E aqui vem um ponto muito interessante, porque é o seguinte: muita gente pergunta assim, tá, mas e se nunca tivéssemos pregado a Cristo para alguém, essa pessoa ainda assim estaria condenada? Bom, se nós já acabamos de ver que através da revelação geral nós temos consciência do nosso pecado, é lógico que, por consequência lógica, haveria então a condenação sobre essas pessoas. Né? Agora, elas são quase umas pessoas como se nós poderíamos considerá-las como pessoas que ainda viveriam sobre o Antigo Testamento. Então, se elas têm a consciência de que um dia Deus criará uma forma de perdão, e não sabem que Deus já criou essa forma de perdão através do sacrifício de Cristo na cruz, então essas pessoas talvez alcançassem a salvação. Agora, serão salvas ou não, isso eu deixo para Deus, porque nesse ponto, quem está salvo, quem não está, isso Ele não nos revelou. Ele nos revelou como nós alcançamos a nossa, mas não se a pessoa alcançou ou não. Nós temos uma noção disso através dos frutos, mas também não é algo que nós podemos bater o martelo de forma inequívoca. Então, resumindo a aula de hoje, a revelação geral é a forma com que Deus se mostra, Deus demonstra a sua existência além das Escrituras, né? Então, além das revelações especiais. E aí, a gente vai ver a revelação especial na próxima aula. Vamos lá?